Eu chamo, eu auto-chamo Clara Queiroz, tenho um nome muito mais comprido como a maioria dos portugueses e das portuguesas, mas auto-intitulo-me Clara Queiroz. E tenho 81 anos, o que não foi escolha minha. Aconteceu. Não me orgulho. A minha infância, claro, eu nasço em pleno fascismo, num ambiente, num país muito estranho, um país de medos, de conversinhas pequeninas, de medos do vizinho do lado, etc. Mas eu, pessoalmente, tenho a sorte de ter nascido numa família fortemente antifascista, já vinha de trás, já vinha dos meus avós, que eram republicanos ainda no tempo da monarquia, e anticlericais, devo dizer. Eu não sou propriamente anticlerical porque o problema nem se me põe. Sou agnóstica, não tenho esse problema, não faz parte das minhas angústias. Lá em casa sempre se foi contra o fascismo, sempre se falou mal do Salazar, sempre se disse, eu e a minha irmã, eu só tenho uma irmã, éramos mais ou menos, não éramos excluídas das conversas, claro, seríamos excluídas de algumas conversas, mas que nem nos dávamos conta que éramos excluídas, mas as conversas políticas passavam-se em frente de nós, e só que se dizia constantemente: o que se ouve cá em casa não se pode dizer lá fora nem à melhor amiga. O que é horrível, não é? Como princípio pedagógico é bastante terrível. As raparigas e as mulheres não usavam calças, não é? Chegava a ser proibido, não era só se eu alguma vez pusesse calças, bem, nem a minha família lhe passou pela cabeça comprar-me calças, mas se eu fosse de calças para a rua, seria olhada pelo mundo inteiro, parariam, não é? As pessoas na rua. Isto não estou a falar do século XVII nem do século XVI, um bocadinho mais recente. Havia códigos muito rigorosos. Uma mulher não ia sozinha ao café, não ia sozinha ao cinema, não ia sozinha praticamente a parte nenhuma, porque ficava mal. Claro que eu estou a falar de uma burguesia. Eu nasci em Lisboa, ou nos arredores de Lisboa, mas de facto sou de Lisboa, porque aos 8 nasci na Amadora, mas porque os meus pais tinham resolvido morar nos arredores durante um tempo, realmente era mais barato a casa, mas quando eu tinha 8 meses mudaram-se para Lisboa e foi o que eu conheci. Que era uma família que eu posso dizer progressista, com vistas largas, etc., mas, apesar de tudo, bastante repressiva no que toca como é que eu hei de dizer, no que toca a defender as meninas, porque ser mulher, ser rapariga ou ser rapaz era completamente diferente. O meu pai era uma pessoa particularmente inteligente e culta e divertida e engraçada, uma pessoa com muita ironia, e nós tivemos todo esse privilégio das conversas dele e da atenção que ele nos dava. Mas quando tocava a questões de... Eu nem quero chamar sexo, porque não chegávamos sequer a esse ponto. Mas quando tocava bailes, por exemplo, para o meu pai era como falarem em levarem-nos, não sei, para o pico de uma montanha perigosa, não é? Havia um verdadeiro terror dos rapazes que se aproximavam. Isso teve depois um reverso da medalha quando já era impossível, não é, fazer uma separação de sexos completa, e nós tínhamos amigas e amigos, já tínhamos 18, 19 anos, já estávamos na universidade e era impossível. Então houve uma tática que até era agradável para nós e até nos agradava, a minha irmã, que era: sim senhor, cá em casa.
Era mais o meu pai que a minha mãe, repara, às vezes eles discutiam porque a minha mãe achava que não fazia mal nenhum nós irmos aqui e ali e ele achava muito mal, era o meu pai. O meu pai que era o repressivo nesse aspecto. E o meu pai era uma pessoa muito interessada em psicologia, principalmente em psicanálise. Ele tinha os livros todos do Freud, lia-os todos, falava imenso. Ele falava connosco nesses aspectos, como adultos, de facto. Isso eu tenho que fazer justiça, eu devo-lhe muito. Bem, entretanto conheci o Bruno e ainda comecei a dar umas explicações e umas coisas e tal, e a pensar como é que ia orientar a minha vida, e resolvi orientar daquela maneira que muitas mulheres orientam, que é casei-me. Casei-me, o Bruno estava aqui na tropa, o Bruno era açoriano, era porque a tropa era obrigatória, não é? Ele foi colocado nos Açores. E então ele estava nos Açores quando nós nos casámos. Ele arranjou uma licença de umas alíneas que a tropa tem e foi uma semanita a Lisboa, casámos e eu vim para cá viver e vivi cá 6 meses. E então foi outro balde de água fria, porque São Miguel naquela altura, isto passa-se, eu detesto dizer datas, mas lá vai mais uma escandalosa. 56, eu casei-me em 56. E 1956, nos Açores, era como ter recuado um século em relação a Lisboa. E Lisboa já era um recuo de muito tempo em relação ao resto da Europa. Ir à rua sozinha fazia parar as pessoas todas, porque eu era diferente, tinha o cabelo nessa altura curtinho, escanhoado, um bocado a rapaz, tinha um casaco de cabedal curto, tipo blusão de motar. Bem, paravam na rua. Bem, era um horror, só me apetecia voltar para casa outra vez e não tinha nada que fazer. Escrevia cartas, lia e fazia tricô. Não sabia o que havia de fazer à minha vida, bem, mas sabia que aquilo era temporário e foi. Depois voltámos para Lisboa, eu entretanto já estava grávida e aí estive dedicada à maternidade. Tive um filho, pouco depois tive outro, eles têm 1 ano e meio de diferença. A seguir a ter o meu segundo filho, eu não estava realmente a achar que não era vida para mim. Tinha-me divertido muito com aquela maternidade e eu brincar às casinhas e às mãezinhas, mas queria fazer outra coisa. E pensei, bem, o mais fácil para mim é voltar para a biologia. Voltei e adorei a biologia, porque de facto eu não me tinha dedicado muito à biologia antes. Gostei imenso, fui então muito boa aluna. Dediquei-me à genética, uma disciplina que como tal não havia professores que davam, que ensinavam aspectos da genética, mas não havia cadeiras específicas para genética. E entretanto tive conhecimento de um laboratório na Escola de Medicina Veterinária. O professor da veterinária, ele era veterinário também, e tinha então esse laboratório. Eu fui bater à porta, disse que queria ir para lá trabalhar, mesmo sem dinheiro nenhum. Ele resistiu porque era muito chato as pessoas trabalharem sem dinheiro, mas eu insisti e trabalhei lá vários anos. Eu ainda era aluna do curso, tinha 2 filhos, tinha uma vida então absolutamente intensa. Houve, entretanto, um concurso para assistentes na Faculdade de Ciências. Portanto, eu comecei a dar aulas sem ganhar nada, mas lá o professor fazia um truque, que era, punha o meu horário, o horário que eu dava, como horas extraordinárias de professores de lá que recebiam e depois davam. À espera
que viesse o contrato para assinar, que nunca mais vinha. Eu entrei em setembro, outubro, não é? Como é normal, o ano letivo, comecei, dei aulas que me fartei, tinha um horário carregado, até que em maio soube, por alguém que disse ao meu pai, que o meu pai conhecia, porque a promiscuidade na sociedade portuguesa era muito grande. O meu pai, que era uma pessoa anti-salazarista, conhecia salazaristas de quem era amigo, quer dizer, são questões de, ao nível da mesma classe social, esses encontros e essas relações improváveis davam-se, não é? E eu soube que tinha uma má informação da PIDE e que jamais iria assinar o contrato. Bem, eu tinha os alunos à porta e disse, eu agora tenho aula, tenho os alunos à porta, mas não dá, não pode, não sei o que e tal. E então eu disse, então desculpe, mas pelo menos tenho que ir dizer aos alunos que não lhes vou dar aula. Foi assim, quando eles... porque entretanto o diretor da escola telefonou para o Ministério e do Ministério disseram, sim senhor, é verdade, ela não pode ser professora. Ficaram aterrados porque tinham lá tido um monstro durante tantos meses a trabalhar, a assinar. Assinava. Bem, ficaram doidos de medo. Medo. Eu vi pessoas que ainda hoje, olhando para trás, estimo e que eram estimáveis, então, aterrados com aquele monstro que era eu. E aí eu fui parar a Edimburgo, tive a bolsa e fui parar a Edimburgo com as crianças. O Bruno tinha a vida dele em Lisboa, foi outra vez um embate e uma vida dura. Um inglês, sim senhor, que eu lia, mas falar e ouvir complicado. Depois acontecia que eu queria fazer, já que eu concorri para fazer o doutoramento lá. Eles lá, quando viram qual era o meu currículo, disseram que não me aceitavam para doutoramento porque só aceitavam pessoas que tivessem licenciatura em genética. Ora, era uma coisa que nem sequer havia em Portugal, não é? A ideia era a seguinte, eu ia para Edimburgo, o Bruno mantinha aqui, quer dizer, em Lisboa, a editora que tinha, de que era gerente. Um belo dia, pouco tempo depois de eu ter ido para Edimburgo, a editora dele foi invadida pela PIDE e foi fechada. Foi a primeira editora que foi fechada em Portugal, pela PIDE. E eles, a PIDE, antes de se ir embora, tinha aberto as torneiras e portanto, estava tudo quando estava na cave, livros, documentos, quadros das exposições e coisas assim, estava tudo estragado. Inicialmente podia vir de visita, mas depois de me ter metido em política e disso ter sido reconhecido aqui pela PIDE e o meu retrato até veio num jornal daqui e tal, numa manifestação contra o regime português, a favor dos movimentos de libertação das colónias portuguesas, não me convinha nada vir. Quando se dá o 25 de Abril, bem, e então às 7 da manhã toca o telefone, eram fixos, não havia telemóveis, e era um amigo nosso, português, que estava lá a dizer, ouçam a rádio, está a passar-se qualquer coisa em Portugal. Foram dias de grande excitação. Ouvíamos falar em militares, arrepiávamos, que de militar nunca vinha nada bom, não é? Depois também há a história do ser residente legalmente aqui, que oficialmente, que somos há uns anos, mas só depois dos dois estarmos reformados. Eu começo... Bem, eu sempre escrevi umas coisas, mas que também não tinham a ver com esta área propriamente das mulheres, mas sempre escrevi umas coisas à margem. Eu colaborei numa revista que era a Plural,
Na parte científica é certo, mas os artigos que eu lá escrevia não eram artigos propriamente de ciência, era mais de, se quisermos um palavrão, ciência-sociedade, a importância e os prós e os contras da ciência, as ligações entre a ciência e a sociedade e outras coisas assim. Eu logo no... Então eu reformei-me em 2000, em abril, no fim de abril, e logo a seguir aparece-me a Maria Antónia Fiadeiro, que me convida para pertencer à comissão científica de um projeto de fazer uma grande exposição com livros de mulheres durante o século que acabava, não é? E eu, que sempre fui feminista, num sentido lato, sempre defendi os direitos das mulheres, começo a descobrir que realmente vivemos num mundo que é no que diz respeito às mulheres, que é de facto um mundo escandaloso. Vais a uma enciclopédia, vais a qualquer coisa e o número de mulheres que lá aparece é reduzidíssimo. Então, deu-me imensa vontade de mostrar, de tentar escavar, de tentar vasculhar e começar a desenterrar coisas que eu própria já tinha com certeza ouvido. Eu sabia muito bem que as mulheres são excluídas, pois eu vivi num mundo de homens, a universidade é um mundo de homens, é uma instituição feita por homens, para homens, e que a certa altura não tiveram outro remédio senão aceitar as mulheres. E eu já tinha, nos anos 80, escrito um artigo sobre as mulheres e a biologia, em que eu já dizia isso, mas enfim, eu não tinha arregaçado, metido as mãos na massa, não é? E quando meto as mãos na massa vejo que realmente era muito para além daquilo que eu dizia. É de facto um escândalo. O livro que me despoltou o interesse pela Emma Goldman é uma autobiografia da Emma Goldman que ela escreve aos 50 e tal anos e que se chama Living My Life, vivendo a minha vida. E comprei esse livro e fiquei fascinada. Achei que ela tinha imenso humor, que a vida dela é fabulosa, etc. E aí começou-me, juntando a experiência passada, o número grande de dossiês com documentação sobre mulheres, veio-me a ideia de escrever. Eu até tinha um título, começar a escrever sobre mulheres e fazer pequenas biografias. Não tinha pensado fazer um livro sobre uma mulher. Tinha pensado fazer um livro e depois talvez mais sobre 4, 5 mulheres conforme. E esse livro teria um título e o título era um título que eu usei uma vez num artigo, que era Um Caminho que Seja Seu, um caminho criativo, um caminho de consciência de que se é mulher, de que não se é minoria, pelo contrário, até se é maioria, mas essa uma maioria posta de lado, oprimida, não considerada. Não é caso raro, não é caso único. Há muitas maiorias que são oprimidas. Mas, infelizmente, muitas mulheres interiorizaram o papel que lhes foi imposto, não é? O papel da casa, de bem comportada, de que as mulheres são, de facto, menos importantes. Há muitas mulheres que interiorizaram. Se não fosse isso, a revolta tinha sido valente, a revolução tinha sido grande e era sangrenta. Repara, continua a haver violência doméstica. Isso mostra que as mulheres acabaram por interiorizar que, no fundo, assiste qualquer direito ou tradição, sabe-se lá o quê, ao homem para as maltratar, e elas
preferem calar que são maltratadas a exporem-se perante a sociedade como uma mulher maltratada. Eu nunca fui anarquista, mas não posso deixar de ter a maior das simpatias pelos ideais anarquistas. São os ideais da liberdade, da independência, da igualdade. São ideais que eu penso que a maioria das pessoas terá, depois na prática é outra coisa, mas que terá. Chama-se Se Não Puder Dançar, Esta Não É a Minha Revolução. E isto tem a ver, esta frase, não é exatamente como ela a disse, mas tem a ver com uma cena que houve. Ela era muito exuberante, uma mulher extrovertida, e os anarquistas, para angariar fundos, faziam várias coisas, como publicações, etc. E faziam, de vez em quando havia bailes anarquistas com alguém que falava, ou alguém, ou mais do que uma pessoa, que falavam e tal. E num desses bailes há um camarada dela que a puxa, chama assim para o lado e diz que ela está a dançar de uma maneira exuberante. Isto passa-se no século XIX, não é? E que não fica bem, ela é uma militante de uma ideia, ela é uma pessoa séria, não pode comportar-se assim. Ela faz um estardalhaço e diz qualquer coisa parecida com isto, não é? Se eu não posso dançar, então esta revolução não é a minha, aqui há aqui um equívoco, não é?